Nós recebemos, os jovens vão agora, para os adolescentes, vão agora ali para suas classes, ou classe. Nós recebemos, na semana passada, a visita aqui do pastor Ezequias, que nos trouxe uma palavra muito boa, e ficou batendo mesmo, no coração das nossas vidas, e continuou no meu. Por isso que nós vamos continuar com ela, dar sequência, porque a palavra de Deus ela não para, ela não tem ponto parágrafo, ela continua através de outras mensagens, através de outros capítulos e de outros versículos. Muitas vezes nos deparamos com sermões que já foram dados, pregações que já foram feitas, compartilhar de palavras que já existiram, mas ainda assim, quando elas tornam a ser liberadas por mandado de Deus, ela traz algo novo para as nossas vidas. Você que está em casa também, tome posse, porque a palavra é para todos. Nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor tem determinado nas nossas vidas. E o principal de todos os ensinos que você vê, tanto do Velho como do Novo Testamento, traz sobre a necessidade de nós conhecermos a melhor maneira para alcançarmos aquilo que já foi feito por nós. Então, eu, às vezes, dou um título, para o que vai ser compartilhado. Eu sugeri esse mesmo, de alimento para todos, porque foi pregado sobre isso. E nós vamos repetir os 5 versículos que foram lidos na pregação do pastor Ezequias no sábado passado, e dar continuidade com outras citações bíblicas para enriquecer a nossa vida espiritual e nós crescermos. Dali no Evangelho de João, quem puder abrir sua Bíblia, quem estiver sem ela agora aí, junte-se com uma pessoa que esteja com a Bíblia aí do lado, porque é bom estarmos com ela aberta para podermos conhecer, estudar e receber do melhor de Deus para as nossas vidas. Se você não tem uma Bíblia disponível no momento, por favor, pegue um pedaço de papel, uma caneta e anote essas referências bíblicas, e depois você prossegue lendo o texto todo, a palavra toda, porque traz vida para cada um de nós, no nome de Jesus. João 15, Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. São 4 evangelhos, ele é o 4º. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, porque tem uma visão simultânea das coisas de Deus. João já traz uma mensagem diferenciada de todos os fatos naturais que já estão relatados, mas uma visão diferenciada dos outros evangelhos. E a palavra de Deus diz, a partir do 1º verso: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim que não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim mesmo nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra do Senhor, Evangelho de João, os primeiros 5 versículos do capítulo 15. Foi dito, para nosso ensino pela palavra de Deus, o que significava esse alimento, essa planta, essa videira, tão conhecida ali em Israel, pelos frutos do vinho, pelo suco, por tudo isso. E é uma fruta que, como qualquer outra árvore, para ser alimentada, para crescer, para dar galhos, para dar frutos, ela precisa ter o seu alimento constante. E faz uma comparação como nós, povos de Deus, servos de Deus, poderemos crescer na nossa vida espiritual para alcançarmos o melhor que o Senhor tem reservado para nós. Por quê? Porque o Senhor tem sido o alimento das nossas vidas. Não basta Ele já ter sido o Salvador das nossas vidas, porque isso já foi feito com a sua morte na cruz. Ele continua sendo o alimento, e agora através da palavra na Bíblia Sagrada.
Ele continua sendo aquele alimento que nós necessitamos ter todo dia. A não ser por alguma questão de saúde, a pessoa às vezes fica sem comer, mas se você não comer durante um dia ou parte dele, você sente alguma alteração no seu físico. E por que não na parte espiritual, você não se alimentar daquilo também que o Senhor tem para nós? E é através da palavra. Ele faz a comparação que o agricultor é o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e ele é a árvore, e nós os frutos dessa árvore. E nós precisamos ser alimentados por Ele, por Jesus Cristo nas nossas vidas, para podermos continuar dando frutos. Porque muda a estação, mas os frutos não acabam. Vem um novo ano e os frutos se renovam. Assim nós podemos continuar nas nossas vidas, renovando a cada dia, a cada mês, a cada ano, a nossa caminhada com o Senhor. Porque os frutos, os galhos que não dão fruto, eles não têm utilidade nenhuma. E muitas vezes nós nos esquecemos de dar esses frutos nas nossas vidas para as outras pessoas. Nós nos esquecemos que, através de outras pessoas no passado, nós somos alimentados pelos frutos que elas tinham. E deixamos o tempo passar. E não damos importância para as coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E qual é a razão para nós nos alimentarmos? É porque nós necessitamos desse alimento. Nós podemos ter a nossa independência pessoal, familiar, podemos ter o nosso melhor emprego, o nosso melhor intelecto, mas se nós não tivermos a seiva para a árvore, se nós não tivermos esse alimento de Jesus no reino espiritual para as nossas vidas, nós não vamos muito longe. Nós podemos viver, continuar a avançar, mas nós não temos a essência para aquilo que nós temos que estar nos preparando agora. Eu poderia pregar só sobre maravilhas da prosperidade econômica, você vai ser rico, tal, mas se você for rico, você não vai levar nada. O que você tem que levar para o céu é o que você é, o teu espírito, de obras, de frutos que você vai dar. Porque um dia, isso está sendo feito com mais assim, né, nas células, um dia você vai ter que chegar de frente do Senhor e vai ter que apresentar o que é que você fez. O que é que você fez enquanto pôde fazer? Porque não adianta você querer fazer o teu melhor para a obra de Deus quando você estiver impossibilitado por alguma razão. E às vezes Deus nos coloca essas razões nas nossas vidas. Nós necessitamos de nos alimentar diariamente da palavra de Deus, em oração, em louvor, em comunhão uns com os outros. E nós não temos tempo, às vezes, para isso. Às vezes encontramos tempo para fazer tudo na vida, menos um tempo para Deus. Como nos alimentar se nós não temos esse tempo para Deus? Será que só no local do seu trabalho você encontra esse alimento? Será que na sua casa, só na sua casa, de frente de uma televisão ou de frente de um computador, você encontra esse alimento de Deus? Até pode encontrar, mas não na medida certa, o suficiente para você crescer, germinar e dar mais frutos. Porque muitas vezes, por causa da falta de tempo no trabalho, que é natural, você tem que trabalhar mesmo. Muitas vezes, por falta de tempo através de TV, de internet ou de outras coisas, você não tem buscado pessoas que estão perdidas para trazê-las próximas de Deus. Você não tem tempo para isso. Tem tempo, às vezes, para outra coisa. Para muitas atividades sociais, nós temos tempo. Mas, às vezes, nós não podemos parar para dar uma palavra a alguém. Uma palavra que alguém precise. Mas como é que eu vou saber se ela precisa, Senhor? Todos nós precisamos estar ouvindo, durante os dias da nossa vida, de algo referente ao Senhor nas nossas vidas. Todos nós. Nós não somos diferentes. Nós temos essa necessidade. Muitas vezes, por conhecer a palavra de Deus, o pastor pode achar que não precisa ouvir a palavra. Mas eu ouvi sábado passado, e ela ficou a semana toda no meu coração. Por quê? Porque eu preciso também ouvir a palavra de Deus. Eu preciso sentar no banco da igreja e ouvir ser ministrado pela palavra de Deus através de outro pastor. Por quê? Porque eu preciso de alimento. Se eu acho que eu tenho que dar fruto, eu preciso ser alimentado primeiro. E foi mais ou menos nessa linha que foi trazida essa palavra de sábado aqui para nós. E nessa linha mesmo, nós continuamos. Pela necessidade. A responsabilidade é muito grande.
Se a gente acha que vai passar a vida toda num bem bom desse que não acaba, tenha certeza que não, porque vai chegar a nossa hora, mais cedo ou mais tarde, e não adianta quem somos. Eu falava essa semana lá no Brasil, talvez os portugueses não conheçam por completo, mas morreram 2 pessoas muito conhecidas no Brasil, e no mesmo dia, um grande jurista, de um conhecimento total, a pessoa muito inteligente e tal, morreu. E o outro, um grande empresário, dono de uma cadeia de loja lá no Brasil, milionário, até estava lendo hoje algo a respeito, ele queria viver até 120 anos. Morreu com 91. Nós não podemos, com a riqueza material, com a riqueza financeira, nós não podemos determinar quanto tempo nós vamos morrer. Que isso sirva de conselho, porque às vezes a gente está querendo ganhar muito dinheiro e a gente não ganha. Porque às vezes a gente ganha e morre na semana seguinte. Porque compra um carrão daqueles e encontra um poste pela frente, às vezes. Não é bem isso. Mas toda a inteligência, todo o preparo, toda a riqueza, toda a fama, não impediram que esses 2 homens chegassem no seu dia e tivessem que enfrentar a morte. Por isso que nós temos que nos preparar aqui, enquanto vivos na terra, para ir ao encontro do Senhor da melhor maneira possível. Algumas igrejas estão brincando com a prosperidade material, prometendo mundos e fundos para os seus fiéis, em troca de dízimo de oferta, em troca de promessas, de mudanças nas suas vidas. Eu já presenciei em cultos que colocavam até carros de luxo na frente do altar de Deus, para mostrar que Deus estava abençoando fulano, beltrano ou cicrano. Eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar de qualquer maneira na tua vida, com carro de luxo ou com qualquer outra coisa. Mas você não precisa fazer prova de Deus para isso. Você precisa só fazer a sua parte, se alimentar da videira de Deus, Jesus Cristo. E isso você não faz se não for através da palavra de Deus. Isso você não consegue na rua, em locais públicos. Isso você consegue só em comunhão com o Senhor, não só na igreja. Hoje é um dia especial porque estamos na igreja, é o dia que estamos na casa do Pai e aqui nós encontramos com Ele. Mas isso pode ser feito em qualquer lugar das nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele sabe o que deve fazer por cada um de nós. E se às vezes nós não alcançamos aquilo que nós tanto desejamos, é porque a hora ainda não chegou. Eu ministrava para uma irmã, rapidamente. Às vezes você não conseguiu isso. O que você ganhou quinta-feira. Porque Deus quer trabalhar na tua ansiedade. Não falei isso para você, irmã? Às vezes Deus não deu ainda, porque nós precisamos consertar alguma área de nossa vida. Senta lá antes um pouquinho. Coloca diante de Deus a tua petição, a tua necessidade. Senhor, agora é contigo, eu necessito de Ti. Faz a tua parte, eu vou tentar fazer a minha. E chegou o dia. Glória a Deus por isso. Porque Ele dá na hora certa, na medida certa. Não adianta a gente querer antecipar, sabe? Não adianta a gente querer trazer para a gente. A Bíblia diz ali em Provérbio que o antecipar de uma... Como é que é quando herança, né? Só traz problemas. Tem muita gente dando dinheiro para os filhos antes do tempo certo. E esse dinheiro está indo pelo ralo, está sendo gasto de maneira errada, desprezível. Tem até uma parábola de Jesus muito linda, muito esclarecedora sobre isso. Aquela dos 2 filhos, e um recebe e vai embora, e depois tem que voltar, porque não conseguia comer nem o alimento dos porcos onde ele estava, depois de gastar todo o dinheiro que recebera. Em festas, em prostíbulos, em outros locais. Para você poder receber o melhor de Deus, você tem que estar alimentado, você tem que estar sólido. A Bíblia fala, você está tomando leite, é porque você está no começo da tua caminhada. Quando você come um alimento sólido, é que você já está caminhando de mão dadas com Deus. Nós temos que ter esse propósito, esse desejo. Eu quero mais, Senhor. Me ensina mais, eu quero buscar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me preparar mais. Volte aí para o capítulo 6 desse mesmo Evangelho de João.
É um texto que já foi ministrado aqui por ocasião da ceia, mas complementa esse ensino. João capítulo 6, a partir do verso 53, respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é algo muito sério na vida do cristão. E às vezes nós estamos desprezando esse ensino do Senhor nas nossas vidas. Aqui fala na ressuscitação do último dia. Eu não sei esses dois homens que eu mencionei agora, como é o acerto dele com Deus, como foi, e até a última hora se houve algum acerto com Deus. Muitas vezes eu sou questionado, porque as pessoas passam a sua vida toda levando uma vida sem compromisso com o Senhor, e ele pode ser salvo no último instante. Eu digo porque Deus o criou, e Deus faz o que Ele quiser com ele. Mencionei na quinta, sobre um pastor antigo lá no Brasil, que falava: nós podemos ter muita surpresa no céu. Chegar lá, ver que a gente não esperava que lá estivesse, e não achar alguns que nós quiséssemos que estivesse lá. Mas primeiro, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, e falo para mim também, e falo para você, meu amado ouvinte, primeiro nós temos que garantir essa presença lá no céu. E muitas vezes nós podemos estar levando vida que não vai dar esse fim que nós queremos. A salvação é única? É. Mas ela é condicionada. Ela tem condições. Nesse mesmo texto que nós lemos antes, ali em João 15, se você for mais para frente, fala: se você permanecerdes em mim, eu quero trazer esse versículo certo. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus Cristo, para ser o que foi, precisou guardar os mandamentos do Pai, para permanecer no amor dele. E nós precisamos perseverar também nessa caminhada. Os jovens acham que é cedo. Às vezes os velhinhos acham que já é tarde. Mas o bom da boa idade. O irmão lá em Maceió fala: que boa idade é essa, que ele não pode fazer tudo. Beijão, Guilherme, se você um dia ver isso aí. Boa idade, 67 anos de idade ou mais um pouco. Apagou 2 vezes na última operação que teve. E Deus o livrou da morte de um segundo câncer avassalador. Tem hoje menos órgãos internos do que o necessário para viver, mas está vivo. A cada 3 meses tem que fazer um exame geral. E ele fala para mim: ó, estive em São Paulo, Deus renovou minha licença por mais 3 meses. E é assim mesmo, porque hoje estamos aqui e amanhã onde estamos. Primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, o pastor Jorge estava pregando sobre aquele homem que derrubou os celeiros e fez celeiros maiores para juntar as riquezas. E depois que fez tudo isso, começou a beber e comer, porque não precisava fazer mais nada, já estava rico. E a palavra de Deus diz naquele texto: e se hoje pedir a tua alma, o que é que tu tens preparado? O que é que nós temos preparado, se hoje chegar o nosso encontro com o Senhor? Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue não pode ficar restrito só à ceia do Senhor. É texto da ceia, pastor? É texto da ceia. Mas significa uma aliança que não vai mudar jamais por quem a fez. No mundo mudam as alianças, os arranjos entre as nações, entre os governos, entre as pessoas, entre os casais. Mas as coisas de Deus não mudam. O que precisa mudar nas coisas de Deus
é o nosso comprometimento com Ele, meu e seu, com Ele, todos os dias da nossa vida. O verso 60 desse mesmo capítulo 6 de João, diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Perdão? João 6, agora o verso 60. Sempre deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai para um lado ou para o outro, né? Muitos dos seus discípulos, olha, quem andava com Jesus, duro esse discurso. Então não é para o pastor estar fazendo o discurso de beabá para vocês. Às vezes até eu gostaria, mas eu reservo sorrisos, né, e as coisas para outra hora. Mas na hora do ensino da palavra, para eu poder aprender com vocês, nós temos que falar o que está na palavra de Deus. E não criar subterfúgios, né, falsas esperanças, expectativas que não estão aqui na palavra do Senhor. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mais na frente ainda, vá no verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muita gente vem na igreja com alguns propósitos. E nós sabemos quais são os propósitos, e se vão. Mas outros confundem. Vêm aqui e ficam com outros propósitos. Eu cerquei uma irmãzinha na rua essa semana, o pastor anda na rua aí, cercando as ovelhas às vezes, sabe? Falei, tenho notado a sua falta. Está acontecendo alguma coisa? O pastor te fez alguma coisa que não te agradou? Algum irmão fez algo que não foi bom para você? Quando eu falei isso, ela falou: pastor, não vou para a igreja por causa do irmão. Eu vou para a igreja por causa de Deus. Encerrei a conversa. Mas tem gente que está motivada a vir na igreja ou não vir à igreja por causa de irmão. Está errado. Não está se alimentando. A seiva não está chegando no galho. A seiva não está chegando pelo caule lá no fruto, lá em cima. A Bíblia não está sendo lida. A oração não está rompida, não está passando do teto. Porque tem alguma coisa pendente, alguma coisa está prendendo. Muitos discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Não é de pastor Marcos, pastor Jorge, pastor Cris, não. Nós estamos falando de Jesus Cristo, falando a palavra, e os seus discípulos saindo de perto dele, porque as palavras eram duras. E o mundo tem feito com que muitas pessoas comecem a acreditar que lá fora é melhor do que aqui dentro. Que lá fora as soluções são fáceis e aqui as soluções são difíceis, porque são demoradas. Mas não, é mentira do inimigo. Ele está roubando a tua porção diária do alimento do Senhor. E se você der ouvidos a ele e não der ouvidos à palavra de Deus, as pregações, os ensinos, os aconselhamentos, se você trocar a fonte da tua informação, do teu sustento, da tua fé, a motivação não só está errada, como o risco é muito grande para a tua vida. Estar com Jesus é uma decisão. E nós tomamos a melhor delas. Mas nunca nos esqueçamos, meu querido e minha querida, que um dia lá atrás, alguém fez tudo isso por vocês agora. Alguém fez por mim e fez por você aquilo que nós ainda estamos deixando de fazer aí fora, por outras vidas. E vem, às vezes, as indagações: pastor, mas a pessoa não quer ouvir falar de Jesus? Glória a Deus. Não fale mesmo mais não. Mas ore. Ore. Ore por ela, coloque ela diante de Deus. Coloque ela em oração diante de Deus. Porque a palavra diz que a oração do justo tem muita valia. E muita gente já se converteu só com oração e não com pregação. Se você conhece alguém, ore por essa vida.
E você vai ver Deus transformá-la, sem você falar uma palavra sequer. As condições para alcançar a salvação foram desenhadas já há muito em nosso favor. E glória a Deus, porque, se não todos aqui, quase todos já obtiveram esse benefício. Mas temos que perseverar para sustentá-lo nas nossas vidas. Vamos dar um pulo ali para a carta de Paulo aos Romanos. É o 6º livro de João, passa o livro de Atos dos Apóstolos, e você chega à primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, aos romanos, né? Não à igreja de Roma, mas aos romanos, aqueles que estavam ali em Roma, né? Capítulo 11, a partir do verso 17, já foi pregado aqui, não vou pregar isso novamente não. Aos Romanos, são 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e a carta aos Romanos. A sequência é essa no Novo Testamento. Aqui troca a árvore. Quando eu preguei isso aqui há uns meses atrás, falei da oliveira e falei da brava, né, que é o chamado zambujeiro, né? Ali naquele texto que o pastor Ezequias pregou, fala da videira e a oliveira, e são símbolos bíblicos, porque produzem um bom fruto do Senhor. Um verso só, vamos com esse 17, 11, 17. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornastes participando da raiz e da seiva das oliveiras, vou continuar. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Então, se lá na videira o ramo seco não produz fruto e ele é cortado, naquele texto lá fala que a árvore seca cortada, ela vai para o fogo. Ela queima porque não tem valia. Aqui na Inglaterra a gente sabe disso por causa das lareiras, né? Eles põem ramos verdes na lareira, senão a fumaça toda vem para dentro da casa, né? Põe ramos, galho seco, troncos secos. Por quê? Porque só serve para essa finalidade, para queimar. Não tem mais nenhuma finalidade. Não produz mais folha, não produz mais fruto. Aqui, na oliveira, o apóstolo Paulo, logo Paulo, que veio depois. Paulo estava fora dessas promessas. Ele veio depois, porque ele perseguia Jesus, perseguia a igreja. E ele fala isso, se você para ser enxertado, você precisa de fé. E nós fomos enxertados porque os judeus não tiveram fé. A árvore não teve a fé necessária para crescer, dar ramos e frutos. Precisou do enxerto dos gentios, que somos nós. A irmã falou aqui sobre a saída do Egito. 2 milhões de pessoas. Não entraram, nenhum adulto não entrou na terra prometida. Porque não bastaram todos os milagres, tudo o que aconteceu. Eles foram desobedientes durante a caminhada toda, que se dependesse de 4 meses para chegar lá, foram 40 anos. E morreram pelo caminho, porque não creram, não obedeceram, não se alimentaram da árvore de Deus. Por que é que eu vou pregar agora que você pode fazer tudo isso na sua vida e não vai ter nenhuma consequência? Vocês estão entendendo? Então nós não sustentamos nada, nós somos sustentados. É a raiz. Qual é a raiz? É o Senhor, é o agricultor. Ali Jesus foi como uma videira, aqui na carta de Paulo como uma oliveira. Mas sabe por que nós somos enxertados? Porque os galhos originais, os judeus, eles foram arrancados, porque não deram frutos. Os originais, os donos, os atuais, eles tinham todo o direito, mas não obedeceram e foram arrancados. Por isso que nós entramos, por isso que nós fomos enxertados,
Porque nós não tomamos do alimento da planta, a seiva, né, que o pastor bem falou aqui. Nós não tomamos da seiva para impedir que ela chegasse a outros galhos, a outras pessoas. Esses galhos, esses ramos, essas plantas, essas folhas, somos nós, o coletivo, o povo de Deus. E se às vezes nós estamos atrapalhando a obra de Deus, dentro de uma igreja, porque nós não temos feito a nossa parte. Então, o alimento que sai ali daquela igreja para o corpo de Cristo, que cada um de nós faz parte desse corpo de Cristo, ele está sendo absorvido por alguns que estão tomando de outros. Aqui é o que quer dizer isso na linguagem humana. Aqui se fala na linguagem espiritual a palavra de Deus. Então, para nós entrarmos nessa sequência, nessa cadeia, para nós sermos povo de Deus também, ele precisou tirar do povo dele. É incrível isso daí, é muito difícil na nossa cabeça. Estava compartilhando com o pastor essa semana. Já vem umas 2 semanas em Israel, alguns problemas, né? Eles estão jogando carro em ponto de ônibus que tem judeu, estão atropelando os militares. E agora, essa semana, mataram 4, né, ou 5, numa sinagoga, rabinos. É complicado algumas coisas. Eu não vou falar por 2 razões. Primeiro, porque não se deve falar, e segundo, porque eu não sou teólogo para... Mas é incrível, porque quando Israel chegou ali, já tinha gente ali, em Jerusalém. Mas eles foram sacados dali, pela maldade. Eles queimavam filhos vivos, oferecendo a deuses, entre outras maldades. Por isso que Deus coloca o povo dele ali. Só que a desobediência, que eu falei agora, que começou lá na saída do Egito, e por causa disso muitos não herdaram a terra prometida, essa desobediência vem até hoje. Uma das condições era que não se casassem com mulheres ou com homens daquelas tribos, daquelas nações invadidas. Mas ainda assim, o povo desobedeceu. E o Senhor falou, eu vou deixar espinhos, ilhargas, quando você ouviu ilhargas, né, a palavra que tem algumas versões, espinhos para o resto da tua vida. E essas pessoas que estão praticando esses crimes em Israel, a maior parte deles tem passaporte, não é o passaporte, é um livre trânsito dentro de Israel. E não são israelenses, são palestinos. Olha a desobediência, o que acarreta nas nossas vidas. É difícil. Muitas coisas, graças ao Senhor, nós só vamos entender lá no céu. Mas nós temos que nos preparar aqui na terra, porque nós vivemos aqui na terra. A falta de fé fez com que o Senhor quebrasse da sua árvore alguns galhos, e nós entramos ali. Por quê? Porque tivemos fé. Agora você imagina. Sabe por que Jesus não voltou? Porque Deus não quis, né? Claro. Porque o povo judeu precisa se converter primeiro. É uma das razões. É verdade. Porque esse texto aqui que eu vou ler, só esses 2, 3 versículos, ele fala que o juízo não vem enquanto Israel não estiver rendido ao Senhor. Por isso que nós temos que orar por Israel. Porque é por causa dele que nós estamos no centro da vontade de Deus, caminhando para a vida eterna. Ore por Israel onde você estiver, porque isso agrada a Deus. Eu gostaria de falar tantas coisas para vocês, mas eu não posso desafiar o meu Deus.
Eu quero falar só aquilo que tem o fundo bíblico. Está ali na palavra de Deus. Eu não me atrevo. Eu não posso querer um sorriso teu, meu querido, minha querida, te dizendo algo que não é de Deus. Eu não quero consolar o teu coração, tua alma, tua angústia, com promessas que não são do Senhor. Eu sei que às vezes isso não é legal. Já ouvi. Mas já expliquei. E já mostrei na palavra. E a palavra diz que quando o ramo não produz, ele tem que ser cortado, para o alimento ser dividido para os ramos que produzem. Eu não vou deixar de falar aqui. Já fui lá fora buscar, já fui lá fora perguntar, já fui lá fora atrás, mas as pessoas insistem e não querem vir. Eu vou distribuir a seiva que o Senhor nos dá através da palavra dele aos que querem se alimentar. Para aqueles outros, eu estou orando. Por isso que eu peço às vezes para a gente estar orando por pessoas da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso meio. Porque elas precisam mais de oração do que de palavras. O coração está tão endurecido que as palavras não chegam mais lá. Como diz a minha terra, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Israel teve ramos cortados da sua oliveira, por desobediência e por falta da fé. Até quando isso vai continuar, eu não sei. O que eu sei é que nós estamos enxertados na oliveira. Aleluias. O que eu sei é que cada um de nós já recebeu de Jesus o que Ele queria fazer pelas nossas vidas. Que nós não precisamos fazer nada, a não ser continuar buscando a sua presença todos os dias. Nós vimos o testemunho ali do irmão hoje. Deus cura câncer, sim. Podia ser câncer e Deus curou. Ou nem deixou ser. Porque o poder é dele. Ele conhece as entranhas do nosso corpo. Ele conhece cada detalhe do que está ali. E se nós estamos hoje aqui, é por fé. Se nós entramos hoje na videira, na oliveira do Senhor, é por fé. E a gente só pode continuar tendo essa fé se a gente se alimentar das promessas do Senhor na sua palavra. Aí fora a gente não vai conseguir. Não vai mesmo. Cuidado com os falsos profetas. A Bíblia diz que nos finais do tempo vão aparecer muitos. E vão fazer sinais. Vão fazer maravilhas à vista do homem. E vão fazer coisas que, se não fosse o amor de Deus por nós, nos enganaria, diz a palavra de Deus. Por isso que nós temos que falar o que está na palavra de Deus. Cuidado com as falsas expectativas. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado com as doutrinas humanas que já estão superando as doutrinas das denominações, logicamente algumas delas, e pedacinhos fracionados. Mas é o que nós temos visto. Quando nós vemos aí, né, e em contatos com pastores de outras denominações, de outros países, no final do tempo tudo isso vai acontecer. E para nós não sermos pegos, né, de calças nas mãos, né, como diz um ditado no Brasil, ou de calças curtas, nós precisamos saber o porquê essas coisas estão acontecendo. E o que elas impactam na nossa vida. Quinta-feira eu falei para os que estavam lá na célula, nós precisamos ter mais vontade de pegar o Espírito Santo conosco. Tu é meu, Espírito Santo. Ele já foi outorgado, vê aí no teu boletim. Ele já foi outorgado. O poder foi dado por ordem e o Espírito Santo nos foi outorgado para melhor fazer a nossa parte. Ele está disponível.
Estamos batendo muito no Espírito Santo, né? Porque está chegando a hora. Estava comentando aí com o irmão que eu já cheguei a orar pedindo a vinda de Jesus, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aí o Senhor puxou minha orelha. Por que tu quer que eu venha logo? Está numa boa, né, negão? E o teu vizinho? E o cara do cafezinho que você vai lá de vez em quando? E a pessoa na rua que você não está falando? Sabe o que é que vai acontecer com ele se eu atender o teu pedido? Você está alimentando ele com alguma porção do que eu te dou? É pouco o que eu fiz por você? Não importa se videiro ou oliveira, meu querido, minha querida. Não importa a árvore que você seja. Dê fruto. Dê fruto. Dê fruto. Nós. Faz assim, vamos falar no plural. Bate a mão no teu peito. Nós temos que ser alimento para todos. Amém? Faz esse esforço. Sai do seu casulo. Sai do seu conforto. Seja alimento. Tu tem recebido. Seja alimento. Muita gente está faminta. Muita gente. É a palavra do Senhor. Aqui tem o Food Bank, né? Pessoas que chegam aqui necessitando de alimentos, nós levantamos. Às vezes até alguns irmãos, na condição do anonimato, nos ajudam até financeiramente, para pormos comida na mão de outras pessoas, na mesa de outras pessoas. Nós podemos alimentar não só com a parte material, o feijão com arroz. Nós podemos alimentar com a seiva. A seiva. E dar oportunidade a essas pessoas, como aquela que um dia nós recebemos e nos faz estar aqui. A salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. No nome de Jesus.